E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Capítulo 8, vamos ler do versículo 26 ao 40. É um texto bastante comprido, mas eu sei que como houve pessoas aqui que não leram a palavra de Deus essa semana, então vamos tentar ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, amém? Pelo menos hoje o irmão vai ler a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá lhe descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe o batizou. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Falar de batismo. Tínhamos que passar aqui praticamente a manhã toda só para explicar esse conceito, o porquê do batismo, quem é que indica o batismo, qual é a forma que devemos ser batizados. O batismo faz parte da nossa teologia, faz parte do nosso credo. Nós cremos no batismo nas águas e ela é tão importante para a nossa vida porque foi o próprio Jesus que a instituiu. Amém. Jesus nunca faz nada por acaso, ele nunca diz nada sem propósito. Ora, se ele disse que temos que ser batizados, é porque isso é importante. Amém? Não foi o pastor Paulo ou Alex ou os diáconos da congregação ou a denominação Assembleia de Deus que inventou o batismo. Não foi nenhuma igreja que inventou o batismo. O batismo foi instituído pelo próprio Jesus Cristo. E podemos não acreditar na palavra de mais ninguém, mas na palavra de Jesus nós devemos acreditar, porque Ele é Deus e Ele é Senhor, e acima dEle não há outro. Então quando Ele fala é porque é importante. E quando nós olhamos aqui a passagem desse tema, eu intitulei a minha mensagem desta manhã como: o batismo é um ato de fé no Senhor Jesus Cristo. Não dá para nós sermos batizados se nós não cremos naquele que instituiu o batismo. Amém? Se eu quero ser batizado, eu tenho que crer naquele que instituiu o batismo, porque Jesus Cristo é o centro desta ação. A Bíblia fala em Romanos 10 de como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram? E como virão aqueles como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ora, para eu poder me batizar, para eu poder clamar a Jesus Cristo, eu tenho que crer nele. Amém. Se você não crê em Jesus Cristo, não vale a pena você clamar. E não vale a pena estar de 6 águas.
Eu tenho que crer em Cristo. A principal forma, a principal maneira de eu crer em Cristo, de ser batizado, é crer em Cristo. Ora, hoje em dia há muitas denominações que se separam por causa da forma como é batizado. Alguns acham que é no nome de Jesus, outros acham que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outros acham que é por imersão, outros já fazem por Espírito. Mas a principal forma de todas essas que nós vemos, há uma coisa que é comum. Eu não estou aqui para discutir a forma, estou aqui a dizer o que é comum, que é mais importante, que é crer em Jesus Cristo. Ninguém pode ser batizado se não crer em Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui, um dia demos esse passo, porque nós cremos em Jesus Cristo. E ao crer em Jesus Cristo, isso implica que nós aceitamos o seu propósito, o seu ministério. O que é o ministério de Jesus Cristo? Que Ele veio ao mundo morrer pelo teu e pelo meu pecado. Ele veio para nos salvar. Esse é o ministério, o propósito pelo qual Ele veio aqui a este mundo. Ele veio para salvar todo aquele que está perdido. A Bíblia diz, porque Deus ama o mundo, nós conhecemos o versículo, de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito do batismo é eu afirmar que eu creio em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez para a minha vida. Amém? Eu creio que seu sangue derramado na cruz do Calvário é suficiente para me purificar de todo o meu pecado. Aleluia! E ao crer nisso eu ganho o direito de ser batizado, porque eu creio em Jesus Cristo. Nós não poderíamos negar o batismo àquele que crê em Cristo. Quem crê em Cristo já tem o direito, porque o próprio Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ora, se vocês estão a dizer que creem em Jesus Cristo, de forma alguma nós podemos negar o batismo a vocês, porque é um direito que o próprio Jesus vos dá, de ser batizado. Ou seja, quando eu sou batizado, eu também me torno discípulo de Jesus Cristo. Pastor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu estou a ser batizado, eu coloco a minha vida inteira à disposição de Jesus. Eu digo, hoje eu quero ser discípulo de Jesus Cristo. E o que é que implica ser discípulo de Jesus Cristo? Implica que nós devemos começar a obedecer, e a obedecer aquilo que Ele fala, e a cumprir os seus mandamentos, a andar como Ele é, a ser como Ele é, a fazer aquilo que Ele faz, a dizer aquilo que Ele diz. É por isso que nós hoje, neste ano, temos esse lema: semelhantes a Cristo. Isto é ser discípulo de Jesus Cristo. E eu sou discípulo de Jesus Cristo no dia em que eu for batizado. Porque a palavra diz: ide fazer discípulos batizando-os. Ora, eu não posso ser discípulo se eu não me batizar. Como é que alguém, e eu fico muitas vezes pensando, há pessoas que dizem ser discípulos de Jesus Cristo, mas nunca dão o passo de ser batizados. E eu pergunto, mas como é que pode ser isso? Se a forma pela qual eu sou discípulo, eu tenho que ser batizado. Tu que estás aqui na igreja e nunca quiseste ser batizado e estás a dizer que és discípulo de Jesus Cristo, tens que pensar bem, porque a palavra diz: tem que ser batizado. E de fazer discípulos. A Bíblia fala. Ele não diz ir de fazer crentes. Crentes há muitos, discípulos há poucos. Discípulos são aqueles que tomam a decisão de seguir a Jesus Cristo e ser batizado. Porque nós somos batizados para a remissão dos pecados. É uma testemunha pública de que eu quero seguir Jesus Cristo. Portanto, se nós confessarmos a Jesus Cristo diante dos homens, Ele também diante do Pai vai confessar a nós. Então nós temos que tomar esse passo para nós podermos ser discípulos de Jesus Cristo. Mas tudo isso tem que ser feito com base na fé. Eu tenho que ter fé em Deus. Eu tenho que acreditar mesmo que Jesus Cristo, aquilo que Ele fez no cruz do Calvário, é suficiente para me salvar. Porque eu vou vos falar, irmãos, vai haver dias na vossa vida em que a única coisa que vai vos ajudar a continuar a caminhada é a vossa fé em Cristo. O pastor pode falar, pode receber aconselhamento, pode ouvir, mas há momentos na nossa vida que a coisa fica complicada, que a única coisa que vai nos ajudar a caminhar é lembrar que nós um dia tivemos fé em Cristo para nós o seguirmos. E dizermos: eu não volto atrás, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou seguir a Cristo. Porque muitas vezes há pessoas que batizam e depois a gente passado pouco tempo não a vimos mais na igreja.
E eu pergunto, onde é que está a tua fé em Cristo? Irmãos, tem que acreditar em Cristo. Vocês têm que ter fé em Cristo. Agarrar. Lembrem-se desse dia, porque esse dia é um dia importante. É o dia que vocês disserem, eu tenho fé suficiente para crer em Cristo e ser batizado. Você que está aqui nessa cadeira e que a tua vida está complicada e que já está a passar por dias difíceis, lembra que um dia tivestes fé. Porque muitas vezes estamos na nossa vida e a fé fica lá embaixo. Vem situações e nós duvidamos, sentimos-nos tristes, desamparados. Mas lembra que um dia tivestes fé para ser batizado. E é essa fé que te vai ajudar a continuar. É essa fé em Cristo que vai te ajudar a levantar e dizer, não, eu ainda creio em Jesus Cristo, aquele que é o Senhor e consumador da minha fé, aquele que tudo pode e que nada é impossível para Ele. Aleluia! É um ato de fé. Pela fé nós somos salvos, diz a palavra de Deus. Aleluia. Aproximando-se. Nós temos que aproximar de Cristo a cada dia. Irmãos, não é impossível sermos discípulos, é impossível nós continuarmos se não tivermos fé em Cristo. Sabe, há dias que tu tens que declarar, eu um dia tive fé em Cristo. Todos nós aqui um dia tivemos fé para ser batizados. Todos que estão aqui deram esse passo. Disseram, Senhor, eu creio em Ti. E é isso que o eunuco disse a Filipe quando nós lemos o texto. A Bíblia diz que era um lugar deserto, mas estava lá uma pessoa. Ele diz, olha, vai pelo deserto. E naquele deserto encontrou lá uma pessoa. Ou seja, não há impossíveis para Deus. Às vezes uma pessoa, Deus pode fazer uma obra tremenda com aquela uma pessoa. Por isso que para nós é tão importante uma alma. Se um quiser ser batizado, a gente batiza, porque nós não sabemos aquilo que Deus vai fazer com essa única alma. Por isso nós não desprezamos ninguém que queira ser batizado. É um passo tão importante e tão nobre. Amém? É um ato de fé. E diz que a Bíblia fala que Filipe vai e ouve essa pessoa a falar, a ler a palavra do Senhor. Era uma pessoa que, pelo que nós vemos aqui, já tinha fé. Acreditava em Deus. Estava a ler a palavra do Senhor, mas não havia quem lhe explicasse. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, sabe, quando o Espírito Santo nos diz para nós fazermos alguma coisa, nós não podemos deixar de fazer, porque isso é tremendo. O Espírito Santo diz a Filipe, vai, e ele foi, e ele ouviu esse homem pregar. Eu sei que Deus tinha uma obra na vida dessa pessoa, porque Deus não faz nada em vão. Aleluia, Deus não faz nada em vão. E quando nós vemos aqui, diz que ele se aproximou do cara e ele estava lendo a palavra de Deus em Isaías. E ele estava lendo acerca de Jesus Cristo, mas ele não entendia. É por isso que é tão importante nós termos a preparação para o batismo. É por isso que nós fazemos pessoas entender aquilo que estão a ler, entender a sua fé. Porque às vezes nós temos fé, mas ainda não entendemos a profundidade da nossa fé e aquilo que isso implica para nós. E diz que Filipe chegou lá e explicou-lhe a palavra de Deus, anunciando-lhe a Jesus. E aquilo que me marca nesse texto é que ele diz, chegaram a um certo lugar, o próprio eunuco diz, tem aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz, se crês de todo o teu coração é Jesus Cristo. E ele diz, eu creio. Então o batismo é um ato de fé em Cristo. Tem que acreditar em Cristo. Então diz, ele foi, e Filipe diz, mandou parar o carro e ele foi batizado. Porque a mensagem que Jesus deixou, ide e fazei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje esse grupo que está aqui, vocês não vão se tornar apenas crentes, vocês vão se tornar discípulos.
Hoje nós somos discípulos porque demos esse passo. Há muitos crentes e poucos discípulos. Se eu quero ser discípulo, eu tenho que dar esse passo, porque é importante. Não tenha medo de descer as águas. Aleluia. É importante para tu te tornares discípulos de Jesus Cristo. Deus ordenou. Cumpre o mandamento. Deixa ser usado por Deus. Porque Deus fala e nós temos que obedecer. Não dá para ser discípulo sem obediência à palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus tem que ser à risca. Não podemos obedecer metade. Tem que ser toda a palavra, tem que ser obedecida. Jesus não é o nosso Senhor pela metade. Ele quer ser nosso Senhor em 100%. Aleluia. E eu também tenho que ser seu discípulo a 100%. Eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que dar os passos todos para eu me tornar 100% discípulo. E diz que ele foi batizado. Então, o batismo é um ato de fé em Cristo. Tanto para aquele que batiza, mas para aquele também que vai batizar. Sim, Senhor, porque eu não posso batizar alguém se eu não acreditar em Cristo. Amém. Como é que eu vou batizar uma pessoa se eu não acredito naquele que mandou batizar? Se eu não tenho relacionamento com aquele que mandou batizar? Ora, Filipe aqui batizou o eunuco porque ele tinha uma experiência com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era acessível à voz do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo lhe falou, ele ouviu, e ele foi lá e fez a vontade que Deus mandou. Então aquele que vai batizar também tem que ter fé em Cristo. Amém. Portanto, nós temos que saber quem é que nos vai batizar. Essa pessoa crê em Cristo porque eu não quero ser batizado por alguém que não tem a fé que eu vou aceitar. Amém? A pessoa que vai me batizar também tem que ter esse relacionamento, tem que ter conhecimento de Deus. Irmão, seja ciente naquilo que vais fazer. Quem é que está a te batizar? Como é que essa pessoa é? Qual é o seu ministério? De onde é que vem? Qual é o conhecimento que ele tem de Deus? Qual é o relacionamento? Em que igreja que ele serve? Qual é a doutrina que ele prega? Ele é um servo de Deus. É um ato de fé também para aquele que vai batizar. Aleluia. Eu quero só compartilhar aqui mais um texto. Posso? Rapidinho. Versículo Atos capítulo 9 para terminar. Não quero alongar muito. Atos capítulo 9, batismo de Paulo. Vamos ler do versículo 16. No 17, só para terminar rápido. Então Ananias foi e entrando em casa, impôs sobre ele as mãos, está a falar de Paulo, e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o Espírito Santo, o próprio Jesus, desculpe, que te apareceu no caminho de onde vinhas, para recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Agora vamos lá ver o contexto. Quando Deus falou a Ananias, vai lá e batizar Paulo, o que Ananias falou? Senhor, aquele Paulo? Aquele que vem aqui com cartas para destruir, para prender todo mundo? Tem certeza, Deus? É. Vai lá orar por ele. Vai lá porque ele é um vaso escolhido. Ora, quem vai batizar também tem que confiar naquilo que Deus está a dizer sobre a pessoa. Porque às vezes nós olhamos da pessoa e será que é para ser batizado mesmo? Aí Deus tem que falar conosco. Porque também é um ato de fé. É acreditar que Deus pode usar todos e qualquer um, não importa o seu passado histórico, mas quando a pessoa converter-se ao Senhor, não podemos negar o batismo. Eu não sei qual foi o vosso passado, vocês têm aqui testemunho que vai ser lido, mas uma coisa eu sei, que Deus vai usar a vossa vida. E Deus vai honrar esse passo que vocês estão a dar hoje. Vai honrar esse passo.
Porque Deus sabe aquilo que está a fazer. Se Ele está investindo na vossa vida, é porque Ele sabe aquilo que Ele está a fazer. Nunca esqueçam desse dia. Marque esse dia na vossa vida. No dia que vocês tornaram discípulos. É o dia que Deus está a investir na vossa vida. E Deus não investe pela metade, Ele investe a 100%. Deus investe a 100%. Deus conhece a cada um de vocês, como Ele conhece cada um de nós que está aqui. E é por isso que Ele trabalha em nós. Mais uma vez eu digo, batismo é um ato de fé em Cristo. Vocês vão ter que lembrar esse dia. Porque mais uma vez, vai haver dias que só a fé em Cristo vai vos ajudar a continuar. Só a fé em Cristo. E aos que estão aqui, mais uma vez, lembra-te que um dia já tivestes fé em Cristo. E se hoje não estás com fé, pede ao Senhor que vai dar mais. Senhor, aumenta a minha fé. Da mesma forma que um dia tivestes fé para descer as águas, tenha fé para enfrentar toda e qualquer circunstância e situação, crendo que Jesus Cristo, aquele que investe na tua vida, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Tem que ser para todos. Hoje é um dia que não é só para eles, é para nós também relembrarmos da nossa fé, do nosso testemunho, para nós também voltarmos a reforçar o nosso compromisso com Deus. Saber que Ele ainda hoje é Senhor da tua e da minha vida. E que Ele não falha. E que Ele não falha. E aquilo que Deus promete lá em Mateus é: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então Deus não foi embora. Ele não nos deixa ser batizados e põe o pé na dieta. Não, Deus continua conosco para nos ajudar a continuar. Ele está aqui conosco hoje, neste momento, agora. E é isso que é a promessa dele. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então Deus hoje está conosco. Deus está aqui neste lugar, a carimbar com o seu Espírito Santo este momento, esse ato. Isso hoje tem um selo de Deus, está feito. A partir de hoje vocês são discípulos. É isso que Deus faz. Aquele que ainda não é, ainda tens oportunidade. Vai haver mais batismos em junho. Corre! Apressa-te! Seja como eunuco. O que me impede de ser batizado? Se tu crês em Cristo, nada. É assim que funciona. Seja o discípulo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Quero, Deus, expressar minha gratidão a Ti por essas pessoas que vão descer as águas, Deus. Espírito Santo de Deus, faz morada em suas vidas. Habita em seus corações. Que esse dia possa ser um dia memorável, marcante. Que eles possam lembrar que neste dia deram um passo de fé. E que nunca possam esquecer disso. E possam entender que, Deus, Tu estás com eles, Tu estás conosco nesta caminhada. E que Tu prometestes que ia estar até o fim. E é nisso que nós cremos. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós nos agarramos a Ti, Senhor. As nossas mãos estão nas Tuas, Senhor. Leva-nos, guia-nos. Continua, Senhor, com cada um de nós, segundo o caminho que Tens traçado para cada um, Senhor. Oh Pai, que o Senhor possa continuar a abençoar a Tua igreja. Deus, aqueles que ainda não tiveram fé para tomar essa decisão, Espírito Santo, possas convencer do pecado, da justiça, do juízo. Há poder no Teu nome, Jesus. Nós fazemos isso para a Tua glória. É para que o Teu nome seja glorificado. Deus, aumenta a fé do Teu povo. Aumenta a fé do Teu povo na igreja, para que a igreja possa crescer. A forma como nós crescemos é tendo fé em Cristo, fé nas Suas promessas, fé na Sua palavra, obediência. É isso que vamos continuar a fazer, Senhor. Esse é o nosso compromisso contigo. Continuamos a Te buscar a cada dia. Estamos cada dia mais perto de Ti, a buscar
buscar obedecer os Teus mandamentos, cumprir a Tua palavra, Senhor, fazer aquilo que o Senhor diz, agradar-te a Ti, Senhor. Deus, que possas usar a nossa vida, como usaste a vida de Filipe, como usaste a vida de Paulo, como usaste a vida de Barnabé, como usaste a vida de Eunuco. Deus, continua a usar a vida de cada um. Nós nos batizamos por alguma razão, porque nós sabemos que Tu tens um plano para a nossa vida. Tu nos salvaste porque tens algo para fazer através da nossa vida. Tu nos salvaste porque tens um plano, tens um projeto e tens um propósito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estar com o nosso foco nos Teus planos, nos Teus projetos, nos Teus propósitos. Muitas vezes circunstâncias da vida vêm para nos desviar a atenção, mas Deus nos ajuda a lembrar que um dia o nosso foco era descer as águas, era estar com foco em Ti, Jesus. E assim podemos continuar até que o Senhor venha. Em nome de Jesus.